Epa, cheguei! Que Deus esteja abençoando a sua vida e suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus. Hoje a nossa ideia é falar de uma doutrina, a doutrina da procedência do Espírito Santo, que é a doutrina que busca estudar no sentido não de origem, mas de relacionamento da economia entre as pessoas da deidade triuna. Essa questão da procedência do Espírito Santo, vamos aqui um pouco de conteúdo histórico, ela já é uma questão bastante antiga, para que você veja que ela é muito importante, pelo menos hoje, a gente não encontra as pessoas falando tanto sobre ela. Mas, lá na Idade Média, ela foi tão importante que até influenciou o surgimento do cisma entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Então, fez essa divisão. A Igreja Oriental tinha uma cosmovisão diferente da procedência do Espírito Santo e a Igreja Ocidental tinha outra cosmovisão quanto pensamento, quanto à interpretação, à compreensão da procedência do Espírito Santo. Essa doutrina ela foi desenvolvida no sentido mais de combater as heresias que estavam a surgir lá entre século I, século II, século III, século IV, vai indo os séculos, debates, onde vai surgindo os concílios, os credos, estabelecimento de alguns credos que hoje nós temos bastante famoso, o credo atanasiano, o credo de Oniceia, entre outros credos que me fogem da minha cabeça. Mas temos vários credos bons. Então, para combater essa heresia, as pessoas, para explicar defender essa ideia da crença trinitária, que existe três pessoas na deidade trina, vamos aqui afirmar que os unitaristas, eles acreditavam que existe um só Deus, um só Deus, uma só essência, que essa essência é do único Deus, Auze, né? O sentido essência é lá, a essência, falando de essência, né? Que é do único só Deus, e que essa essência, nessa essência, em um tempo, essa é uma ideia de pensamento que foi condenada, esse Deus faz surgir duas pessoas, que é o Filho, o Espírito Santo. Por isso que muitos vão falar que o termo geração e procedência são sinônimos, são termos diferentes. Alguns já vão falar que não, são diferentes, precisamos diferenciar para a aplicação das pessoas da deidade. Por isso que tem o Pai, não foi gerado, o Filho foi gerado, o Espírito Santo foi gerado ou procede. Alguns vão usar o termo para o Filho também. O Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, o Espírito Santo foi gerado pelo Pai. E aí surge a questão, quando? E como entender essa questão de geração, que o Filho foi gerado, essa questão de procedência? Não vamos falar aqui hoje sobre a geração do Filho, o que esse termo realmente quer dizer. Mas vamos falar aqui sobre a questão da procedência. Por quê? Porque quando você olha nessa questão da procedência, ela vai te levar na doutrina de hierarquia. Ou não só também falando aqui, trazendo a ideia que o Espírito Santo é inferior. Mas não. Quando ao longo do tempo, vai se sistematizando, se aprofundando no estudo da procedência do Espírito Santo,
A ideia é de explicar a relação, a economia, a função das três pessoas nesse plano salvífico e nesse seu relacionamento eterno. Por isso que os capadócios, que foram as primeiras pessoas a trazer a ideia da procedência, um deles, mas já tinha essa ideia, você já encontra com Orígenes, você encontra com outros estudiosos da escola Alexandria, eles criam, outros pais da igreja criam, mas a diferença é que alguns deles criam que houve um tempo que o Espírito Santo começou a proceder o que procedeu do Pai. Já os capadócios, eles vão trazer a ideia da coinerância. A ideia é que não houve um tempo que ele começou a proceder, porque ele é eterno. Então, a Trindade sempre foi eterna. As três pessoas são plenamente Deus. Não existe três deuses, existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. E essas três pessoas são plenamente, absolutamente, eternamente Deus, digno de honra, de glória e de adoração. Voltando aqui, não tratando a doutrina da Trindade em si, quanto à sua definição, mas falando da pessoa do Espírito Santo, quanto à revelação da Trindade, falando sobre a sua procedência. Então surge os capadócios que criam que existe uma só procedência do Espírito Santo. E os capadócios, entre outros teólogos, foram as pessoas que mais influenciaram a Igreja Oriental para o estabelecimento dessa doutrina, dessa crença. E os capadócios, eles usavam um texto onde lá em Mateus 3, Marcos, João também vão tratar sobre o batismo de Jesus, fazendo aquela narrativa clara, né, nos evangelhos. Você vê no evangelho, se no evangelho você consegue perceber isso, você vai perceber que quando Jesus é batizado pelo João Batista, há a manifestação das duas pessoas da Trindade. A primeira manifestação do Pai, Pai falando, o texto apresenta isso, né? Fazendo essa ideia. A manifestação do Pai, e aí vem a manifestação do Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Desce sobre o Filho. Então os capadócios vão falar já que a partir daí, desse texto, onde nós temos a clara revelação que o Espírito Santo realmente procede do Pai, unicamente, que existe uma única procedência do Espírito Santo, e essa única procedência do Espírito Santo é o Pai. Os orientais adquiriram esse modo, os bizantinos também, alguns deles pensavam desse jeito, crendo nesse dogma. Já os ocidentes, você encontra lá Santo Agostinho, Tertuliano, Anselmo, Tomás de Aquino, entre outros cabeças da teologia ocidental, que hoje nós bebemos bastante deles, vão crer que existem duas procedências do Espírito Santo quanto ao seu relacionamento, a essa economia da Trindade. E essa procedência, eles acreditam que é do Pai, que o Espírito Santo procede do Pai, o Espírito Santo também procede do Filho. Então, existem duas procedências do Espírito Santo para os orientais, e como nós, a boa parte que recebemos dessa tradição, acreditamos, segundo as Escrituras, que existem duas procedências, não única, mas que o Espírito procede do Pai e do Filho. Perceba que tanto os capadócios quanto os que seguem a linha do Tertuliano, de Agostinho, entre outros teólogos, eles não vão usar o termo assim, estudando um pouquinho sobre eles. Alguns cometem esse erro, mas a maioria
em parte, alguns não vão usar o termo para identificar que o Espírito Santo é inferior. Aqui, procedência é mais no sentido desse relacionamento, dessa economia de Pai, do Espírito Santo com as duas pessoas da Trindade. Os capadócios já vão falar na questão do relacionamento com o Pai. Perceba que a dificuldade que muitos críticos fazem na doutrina dos capadócios é que parece que o Espírito Santo só tem um relacionamento ele se relaciona mais com o Pai, por isso que eles defendem que procede do Pai. Mas já não, tem alguns capadócios que falam, não, o Espírito procede do Pai, mas também tem uma comunicação, uma economia eterna com a pessoa do Filho, de eternidade em eternidade. Não é um tempo criado como Ário, como Pelágio também. Origem também cai um pouquinho nessa ideia de surgimento em tempo que o Espírito Santo foi caído, que os unitaristas primitivos, assim, criam também, seja eles latentes, os não latentes, acreditavam nisso, que houve um tempo que o Espírito Santo foi criado, o Filho foi criado, mas isso biblicamente está errado. Então os capadócios não acreditam, a igreja oriental não acredita que tem um tempo, a igreja ocidental também não acredita, dizem e afirmam todos aqueles que são não hetero-ortodoxos, mas aqueles que são ortodoxos acreditam que as três pessoas da Trindade são eternamente Deus, com igual em tudo, porém distinto quanto às pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho e nem é o Pai. Então existe essa distinção, mas elas são com igual quanto à essência plena da sua divindade. E ela tem esse relacionamento, e nesse relacionamento onde tem essa questão de economia. E essa economia ou cooperação, como alguns vão tratar, alguns vão cair já na tendência de hierarquia, mas não é hierarquia. O termo subordinismo também não há aqui essa ideia que algum é inferior. Não, aqui é uma economia, uma cooperação eterna entre as pessoas da Trindade, esse relacionamento afetivo, amoroso, que sempre existiu, quanto, usando aqui de existência, não em criação, mas é para melhor explicação, podemos usar o termo que sempre foi autoexistente, né? Que nunca foi criado, sempre existiu de eternidade em eternidade, essa economia, esse relacionamento. Então os capadócios aqui falando, eles acreditavam que o Espírito Santo procede do Pai unicamente, mas também tem um relacionamento com o Filho. Já os que creem nas duas procedências, eles vão falar, essa questão de uma só procedência vai nos dar a ideia que não tem um relacionamento com o Filho. Os textos mais usados para crer que o Espírito Santo tem duas procedências, você vai encontrar muito no capítulo 14, o capítulo 16, eu não tenho erro, capítulo 14, 16, que Jesus Cristo vai começar a narrar sobre o Consolador. Aí nessa questão, é lá onde eles usam que, quando Jesus fala, rogarei ao Pai para que o Pai envie o Consolador, o Espírito da Verdade, quando ele vier, não vos deixarei órfão, essas ideias aqui que enviarei o Consolador. Então, esses termos, que eu rogarei ao Pai, parece que tem um mediador no sentido que desse relacionamento. Então, eles vão falar que esses textos nos trazem a ideia que realmente o Espírito Santo tem duas procedências. Não falando de origem, porque o Espírito Santo é eterno, é digno de toda honra, toda glória. Estou enfatizando aqui, não é de origem, mas de relacionamento. Então, desse meio, tem esse, quanto ao plano salvífico, tem esse relacionamento da Trindade, que tem
Pai faz o plano, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. E nessa questão de tabernacular em nossas vidas, ele tem essas duas procedências para fazer essa distinção. Mas essa procedência não é algo que surge no tempo, mas é algo eterno. Esse relacionamento de pai e filho também é um relacionamento eterno. O relacionamento das três pessoas, a existência, a autoexistência, sendo aqui claro, das três pessoas são eternas. Não são temporárias. Fica claro. Então, eles usam esse texto de João 14 e 18 e eles vão usar bastante essa ideia que nós encontramos no Novo Testamento, que é que o Espírito Santo, ele é chamado o Espírito do Senhor, e também você vai encontrar o Espírito de Cristo no Novo Testamento, falando bastante isso, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, esses termos, para os que creem nas duas procedências, são os termos que nos dão a ideia que realmente o Espírito Santo, nesse relacionamento dele, ele tem essas duas procedências. Então, fica claro aqui que existem, teologicamente, de acordo com os pressupostos teológicos, duas cosmovisões sobre a procedência do Espírito Santo. A primeira cosmovisão, que hoje atualmente é defendida pela Igreja Ortodoxa Oriental, que existe uma só procedência, e a segunda, que é defendida a maioria das igrejas ocidentais, como a Igreja Católica, existem duas procedências. O Espírito Santo procede do Pai e o Espírito Santo procede tanto do Filho quanto ao seu relacionamento. Não estamos aqui falando de origem, enfatizando, porque existe um só Deus que subsiste em três pessoas distintas de eternidade em eternidade, e essas três pessoas são 100% eternamente, imutavelmente Deus, quanto à sua essência, porém distinta quanto às suas pessoas. Então, que Deus te abençoe e você estude mais um pouquinho, se aprofunde. Quem sabe você acaba adquirindo uma cosmovisão entre essas duas cosmovisões que nós temos quanto à procedência do Deus Espírito. Que Deus te abençoe e fui!